Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Naum, capítulo 1, versículo 3. O pessoal já achou, gente. Olha aí, ó. Diz assim, versículo 3. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Que coisa linda! O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ô, glória, é bem pequenininho, né? Um Deus desse que as nuvens são o pó dos seus pés. É um Deus maravilhoso demais. Gente, eu queria trazer hoje para vocês que a gente falasse um pouco sobre esse pedaço desse versículo que diz: o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Se eu pudesse dar um título para essa pregação, seria: na tempestade o Senhor está. A gente vive no meio de pessoas, eu e você, pessoas que não gostam de tempestades, não é verdade? Ou quem gostaria de saber assim: olha, tal dia vai passar um furacão na costa do Ceará, na praia do Ceará, e nesse dia eu vou entrar numa canoa e vou para o meio do oceano porque eu sei que vai vir um furacão. Quem gostaria de ir? Misericórdia. Quem gostaria de pegar uma jangadinha, daquelas que a gente vê lá na Praia da Baleia? A gente é muito bonito. Eu admiro demais esse Montanha. Os pescadores, eles entram numa jangadinha que você não dá nada por ela, né? Só uma jangadinha, uma coisinha tão pequena que mal cabe duas pessoas em pé. E eles entram, né? 3 horas da manhã, a gente estava lá na praia, 3 horas da manhã eles começavam a entrar. Entrar. De manhã, lá para meio-dia, era que eles voltavam. E aí você perde o barquinho de vista, uma coisinha tão pequena, né? Mas guiada por quem sabe, vai muito longe. Igual a nossa vida, uma coisinha tão pequena, mas se a gente deixar quem sabe guiar, vai longe que só, né? E aí, gente, quem teria coragem de dizer assim: não, vai ter uma tempestade hoje no meio do oceano, eu vou pegar meu barco e vou lá pro olho do furacão? Quem tem coragem? Fora o irmão Toninho. Ninguém gosta de tempestade. Ninguém gosta de tribulação. Não é verdade? A gente prefere águas tranquilas. Eu prefiro. Não sei se vocês são diferentes de mim, mas eu prefiro água calma, né? Água tranquila, pezinho no chão, sentar dentro do barco para lá e para cá. Então, tempestade não é uma coisa muito confortável para a gente, não é verdade? Hoje em dia, muita gente está estudando para concurso público. Por quê? Porque quer ter estabilidade, não é verdade? Quer passar no concurso para que depois que você passa ali, acabou, né? Sendo praticamente não tem patrão. Então você só perde aquilo ali se você fizer alguma coisa muito grave, muito séria, que você for processado, que você, né, sofreu uma disciplina de sair daquilo lá. Fora isso, não, você está lá empregado para sempre, recebendo seu salário para sempre, estabilidade. O ser humano gosta de coisa estável, de chão firme, de rocha, de lugar seguro, não é verdade? Só que aí a gente lê um texto desse que diz assim, ó: o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Então nós servimos a um Deus que faz um caminho, ou seja, que ele anda no meio da tempestade. Olha só que coisa interessante. A gente gosta de estar no lugar seguro, mas a palavra do Senhor diz que Deus faz o seu caminho no meio da tempestade. Na verdade, diga assim comigo: o Senhor faz o seu caminho no meio da tempestade. Você viu que está aqui na Bíblia, que não sou eu que estou dizendo? É verdade? Então, gente, eu estava vendo, existem 2 tipos de evangelhos que são pregados. Aliás, 2 tipos de evangelho não, porque o evangelho só tem um, que é o evangelho da palavra de Deus, de Jesus Cristo. Existem 2 coisas que são pregadas diferentes. Uma é essa: o Senhor faz o caminho no meio da tempestade e dá vitória ao seu povo para passar pela tempestade. Isso é bíblico. Existe outro tipo de coisa que é pregado, que é o seguinte: venha para Jesus que você não vai ter mais problemas. Venha para Jesus que você nunca mais vai ser endividado. Venha para Jesus que você vai deixar de ser empregado e vai ser patrão.
Venha para Jesus, que você que mora de aluguel, você vai ter sua casa própria. Venha para Jesus, você que está encalhado, que Jesus vai mandar o seu marido. Venha para Jesus, você que não teve filho, porque o Senhor vai dar o seu filho. Venha para Jesus por causa disso. Isso não é de todo mentira, porque o Senhor age de fato na vida de quem é fiel. E aquele que veio para Jesus que não tem filho, o Senhor dá um filho. E aquele que veio para Jesus com necessidade financeira, o Senhor abre a porta de emprego. Isso é verdade. Mas o evangelho, ele não se acaba nisso. O evangelho, ele não é para isso. Isso é a consequência de uma vida reta com o Senhor. Sabe? Essa teoria da prosperidade demais e que nada vai dar errado, e que não vai ter tormenta, e que não vai ter tempestade, não é mentira, não é verdade. O Senhor nunca prometeu na Bíblia que o cristão, depois que se convertesse, ia viver uma vida inteira sem tribulação. Não existe isso na palavra. Inclusive, o próprio Jesus disse assim: Pai, tem o meu povo, né? Eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, a gente está aqui nesse mundo. A gente vai ficar doente, a gente vai ficar desempregado às vezes, a gente vai ter tribulação em casa às vezes, a gente vai passar por tempestade no casamento às vezes, mas a diferença é que na vida do cristão, o Senhor é fiel e Ele abre um caminho no meio da tempestade para a gente passar junto com Ele. Sabe? Não é ausência de tempestade, é um caminho no meio da tempestade. Você vê a diferença? E aí existem, gente, 2 tipos de tempestade. Eu estava orando e o Senhor falou ao meu coração isso. 2 tipos de tempestade. Uma tempestade é a tempestade da desobediência. Sabe qual é a tempestade da desobediência? A tempestade de Jonas. Vocês conhecem a história de Jonas? Todo mundo que está aqui, eu tenho certeza que conhece a história de Jonas. Jonas era um profeta. E o Senhor falou para Jonas: Jonas, vai para Nínive, para a cidade de Nínive, que era a cidade de um povo ruim, um povo perverso, um povo terrível, um povo desobediente, um povo idólatra, um povo abominável ao Senhor. Mas Deus disse: vai para Nínive e diz para eles que se eles não se converterem, vai ser o fim deles. E aí Jonas não queria ir para esse povo. E aí ele quis enganar o Senhor, comprou uma passagem para outro lugar, entrou no navio, foi para o porão, como que se pudesse se esconder do Senhor. E aí desviou o caminho. E no meio do caminho, o que é que houve? Uma tempestade. Uma tempestade pela desobediência, não é verdade? Desobediência de Jonas. E aí a palavra diz que os outros homens que estavam naquele barco começaram a jogar mercadorias para fora. Jogavam caixas, jogavam sacos, jogavam mantimentos, jogavam suas bagagens para fora daquele barco, para ver se diminuía o peso e o barco não naufragava. Até que eles descobriram: rapaz, só pode ser aquele homem que está ali no porão. Alguma coisa ele fez. E eles chegaram para Jonas e disseram: rapaz, o que foi que tu fez? Porque estava normal, não tinha tempestade, não tinha nada, e agora está desse jeito, vamos morrer, todo mundo vai morrer. E aí ele disse: fui eu. Eu desobedeci o meu Deus, e é por causa disso veio essa tempestade. E eles jogaram Jonas no mar, e vocês sabem o resto da história. O fato é que existe essa tempestade, chamada a tempestade da... Diga comigo, a tempestade da desobediência. Então, gente, tem gente que teima contra o propósito do Senhor na sua vida. E o Senhor disse, quando o Senhor diz uma coisa, a gente precisa ir de acordo com o que Ele está dizendo. Quando Jesus chamou a Saulo, né, ele ainda era Saulo, quando ele foi chamado, e Saulo era um perseguidor do Evangelho, aí Jesus apareceu para ele de uma forma gloriosa e disse: Saulo, por que tu me persegues? Dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. O que é isso? É grego, né? O que é isso? Que linguagem é essa? Vocês sabem o que eram os aguilhões? Aguilhões são ferros, né? São as estruturas que são colocadas na carroça para prender os bois a essa carroça. Então, o boi fica no meio, né? E a carroça, aquela madeira da carroça, ela é presa por uns ferros chamados aguilhões. E quando o boi era muito bravo, ele se mexia muito, querendo se soltar, e ele acabava se ferindo, se cortando nos aguilhões. Aí Jesus olhou para Paulo e disse: Paulo, dura coisa é para ti lutar contra esses aguilhões. Né?
Ou seja, o Senhor tinha planos para Paulo. O Senhor tinha uma carroça para Paulo puxar. O Senhor tinha um ministério. E Paulo ficava, né, perseguindo a igreja, matando cristãos, recalcitrando, ou seja, lutando contra aqueles aguilhões. Até que naquele dia, quando ele caiu do cavalo, ele percebeu que ele não tinha força suficiente para lutar contra aquilo que o Senhor tinha para ele. E a gente precisa entender que nós não temos força suficiente para lutar contra o chamado de Deus na nossa vida. O Senhor te chamou, o Senhor te entregou um ministério, o Senhor te colocou num lugar, é porque Ele te capacita para fazer aquilo para o qual Ele te chamou. Não é que você está pronto, nem perfeito, nem preparado. Mas o Senhor, quando Ele chama, Ele capacita a gente para cumprir aquilo que Ele chamou. Então, dura coisa é recalcitrar. Dura coisa foi para Jonas querer ir para Tarsis, enquanto o Senhor tinha mandado ele ir para Nínive. Dura coisa foi. Passou 3 dias no ventre de um peixe. Foi vomitado numa praia. E aí depois ele foi pregar conforme o Senhor tinha mandado. Então, existe essa tempestade, chamada tempestade da desobediência. Mas também existe outro tipo de tempestade. Eu coloquei aqui, dei um nome assim, tempestade do fiel. Vixe, Alana, que estranho. Tempestade do fiel. O justo também passa por tempestade. É até fácil a gente entender a tempestade da desobediência. O Senhor chamou, o cara teimou, não foi, lutou contra e não deu bom para ele. Tempestade da desobediência é fácil da gente entender. Mas existe a tempestade do servo fiel. Existe a tempestade daquele que é justo também. Existe tempestade na vida de quem está andando na linha com o Senhor. Existe. Porque o Senhor, como eu falei no começo, não nos prometeu uma vida de bonança todo o tempo. Então vai existir tempestade sim. A palavra do Senhor diz que Deus faz chover e dá o sol sobre justos e sobre injustos. As misericórdias do Senhor recaem sobre a vida do justo, sobre a vida do injusto. O sol nasce todo dia sobre o justo e sobre o injusto. Então a tempestade também vem sobre a vida do justo e sobre a vida do injusto. Agora existe uma diferença. É que na tempestade da desobediência, o Senhor não tem negócio lá. O Senhor só foi falar com Jonas de novo depois que ele chegou em Nínive. A palavra do Senhor diz, depois você pode ler lá no livro de Jonas, é bem curtinho. Tem uma parte que o Senhor disse assim, ó, quando Jonas estava no ventre do peixe. O Senhor disse, a palavra diz assim, e o Senhor falou ao peixe. E o peixe vomitou Jonas lá na praia. O Senhor não podia ter falado, o Senhor falou a Jonas, e o Jonas foi empurrando a barriga do peixe até chegar na praia. Não. O Senhor não estava ali naquela tempestade. Mas a diferença é que na tempestade do servo fiel, o Senhor faz o seu caminho para você passar. Faz o caminho dele e te leva para você passar por ele. Existe uma diferença. O justo passa por tribulação, sim, mas o Senhor está lá com ele. O justo passa por tempestade, sim, mas existe um caminho aberto para ele passar até atravessar aquela tempestade. Você vê a diferença disso? E aí eu te provo na palavra que o justo também passa por tempestade. Vamos já ver alguns casos onde os servos fiéis passaram por tempestades e tribulações. Mas eu te pergunto antes disso, para que é que serve? Você já entendeu que o justo passa por tempestade? Que o servo fiel também pode passar por tribulação? Que não é porque a gente está passando por algum problema que a gente está em pecado? Porque quando Jó começou a padecer, perder suas coisas, perder a sua saúde, perder os seus filhos, perder os seus bens, aí chegaram 3 amigos, né? Amigos da onça. E disseram, pai, o que foi que tu fez? Só pode ter pecado, feito um pecado terrível, para isso tudo ter vindo sobre ti. E nem era, porque a palavra do Senhor diz que Jó era um servo justo e fiel, não é verdade? Que não havia sobre a terra um homem como Jó naquele tempo. E veio sobre ele a tribulação. Então não é porque ele tinha pecado, não é porque ele era injusto, não era tempestade de desobediência. Mas o Senhor tinha alguma coisa ali para ensinar a Jó naquele meio de caminho. Aí eu te pergunto, para que é que serve a tempestade? Às vezes, quando a gente está no meio da tribulação, pode até ter acontecido com você já.
Aí alguém chega para ti e diz assim, querendo consolar, né? Rapaz, você tem que entender qual é o propósito de Deus nessa tribulação. Você precisa entender o que é que Deus tem para te ensinar nessa situação, não é verdade? E a gente fica, às vezes, muito procurando o que é que o Senhor quer nos ensinar. Mas a própria palavra diz, lá em Romanos 5, salvo engano. Romanos 5, no comecinho do capítulo 5, a palavra do Senhor diz assim, a tribulação gera o quê? É para gerar o quê em nós? Paciência. A paciência é para gerar a experiência. E a experiência gera a esperança. Então, esse é o propósito de Deus para nós quando a gente está no meio de uma tempestade, no meio de uma tribulação. Só que, qual é o problema da gente? É que quando a gente está no meio da tormenta, muitas vezes aquela tormenta só gera em nós o quê? Murmuração, reclamação, rebeldia. Ah, não vou mais. Ah, não quero mais. Ah, eu estou todo domingo, toda quarta, todo domingo, toda quarta. E nada dá certo. Essa tempestade não passa. Onde é que está Deus? Deus me esqueceu. Frutos da tempestade. Que frutos a tempestade tem gerado em ti? Porque a palavra de Deus diz, a tribulação é para ela gerar paciência. Se você ainda está se zangando, ainda está estribuchando como aquele boi brabo, lutando contra os aguilhões, a tribulação não está gerando em você os frutos certos. E muito provavelmente você vai continuar no meio dessa tempestade, até você aprender a gerar os frutos certos que o Senhor quer que você gere. A tribulação é para gerar paciência. Diga comigo. Tribulação gera paciência. A paciência gera experiência. E a experiência, a esperança. Então, no final da tribulação, o que é para você ter? Esperança. Se no final da tribulação a gente tem murmuração e reclamação, não cumpriu o propósito que o Senhor tinha para a nossa vida. E enquanto não cumprir, a tribulação não vai passar. Sabe? Para o Senhor existe um plano, um propósito, uma linha que o Senhor segue. O Senhor não age assim, à toa, aleatoriamente. A tribulação tem que gerar em nós paciência, que tem que gerar experiência e que a experiência gera esperança. Sabe? O ouro, ele só fica bonitinho como a gente vê, o ouro que a gente conhece, quando ele passa pelo fogo. Né? A gente já contou aqui 1000 vezes, eu acho que eu contei 1000 e o Timóteo contou mais uns 3000, do dia que a gente foi comprar a nossa aliança, que aí era uma pedra feia, preta, né? Você não dá nada. Se eu visse uma pedra daquela no chão, ia continuar lá, porque eu não pegava, não daria valor nenhum para aquela pedra de ouro bruta, porque não tinha beleza nenhuma nela. Pelo contrário, era uma pedra muito feia. E aí passa pelo fogo, aí vai para a água gelada. Vai para o fogo, vai para a água. Vai para o fogo, vai para a água, até que vira um objeto tão bonito. Né? Então, gente, a tribulação, a tempestade, ela gera na nossa vida isso. Ela depura a vida do cristão. Ela purifica a nossa vida. Não é à toa que o Senhor permite a tempestade na vida do justo. É para que a partir dali, a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo seja transformado para que a gente fique mais parecido com Jesus. Existe um propósito. Existe um porquê e existe um para quê do justo passar por tempestade. Então, eu vou mostrar aqui para você na Bíblia algumas tempestades em que os justos passaram. Eu só queria que ficasse bem claro para você que esse caminho aqui de Naum, capítulo 1, versículo 3, que nós lemos, o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, não é a tempestade da desobediência. É a tempestade da vida do justo. Certo? Não ache que a tempestade que acontecer na sua vida por causa da sua desobediência, o Senhor vai abrir um caminho e você vai passar e sair serelepe do outro lado. Não. Certo? O Senhor tem um propósito, tem um jeito de ser e a gente precisa cumprir aquilo para o qual o Senhor nos chamou. Então, tempestade da desobediência, não tem caminho. Claro que no meio do caminho você se arrepende, o Espírito Santo com muita graça e misericórdia pode lhe tirar dela. Mas esse caminho aqui, que o Senhor abre para ele passar e para você ir atrás, é a tempestade da vida do justo. Amém?
Ficou claro? Não saiam daqui desobedecendo à torta e à direita, crendo que você vai desobedecer, você vai entrar numa tempestade e o Senhor vai abrir um caminho para você sair. Não, isso não é o evangelho de Jesus, amém? Então, estou falando de caminho aberto no meio da tempestade que acontece na vida do justo. Abra, por gentileza, sua Bíblia, deixe marcadinho aí na 1. Aí você abre, por favor, em Mateus, capítulo 14. Amém? Vocês estão aí? O Senhor é bom, igreja. Sua misericórdia dura para sempre. Mateus capítulo 14, a partir do 22. Diz assim a palavra. Essa aqui é uma tempestade na vida do justo, tá? 14, 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante, para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou-se o vento. Então, esse primeiro versículo que a gente leu diz: o Senhor, e logo Jesus ordenou que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante. Então, isso aqui é uma tempestade que sobreveio na vida do justo. Quem era que tinha mandado eles entrarem no barco e ir para o mar? Quem foi que mandou? Diga, quem foi que mandou? Foi Jesus. Então, eles estavam em desobediência, estavam obedecendo, cumprindo o que o Senhor tinha mandado. E o que foi que aconteceu? Tempestade. Você está vendo? Será que alguém aqui já aconteceu e dizer: Senhor, eu estou fazendo tudo direitinho, tudo bonitinho, estou vivendo uma vida em santidade, estou tentando levar minha família assim nos pés do Senhor, estou indo para a igreja e essa tribulação não se acaba, e esse mar não se acalma, e não tem paz nessa casa. Será que com alguém já aconteceu isso? Ou não? Não? Com ninguém? Está tudo águas calmas e tranquilas. Já aconteceu. Tempestade que ocorre na vida do justo, do servo fiel. Não está aqui? Na Bíblia não diz? O Senhor mandou eles entrarem no barco e irem para o mar. O que foi que eles fizeram? Entraram no barco e foram para o mar. E aí veio a tempestade. E aí eles se aperrearam, porque parece injustiça. Parece que é injusto. Você está fazendo tudo bonitinho, obedecendo ao Senhor, quando você menos espera uma tempestade. Quando você menos espera uma má notícia. Quando você menos espera uma coisa ruim. Quando você menos espera, tudo desmantela. Parece injustiça, não parece? Só que Jesus na cruz também pareceu injustiça. Porque ele não tinha pecado, porque ele não tinha matado, ele não tinha roubado, ele não tinha infringido a lei, ele não tinha feito nada de errado. Ele estava onde? Na cruz. Sendo cuspido, sendo traspassado, tendo uma coroa de espinho colocada sobre a sua cabeça. Parece injusto, não é verdade? A nossa tempestade parece injustiça. Mas a cruz de Jesus não foi nada justa. Então o justo também passa pelo meio da tempestade. Então não ache que quando você está no meio da tribulação, é porque o Senhor está com raiva de você. Porque ele não estava com raiva dos discípulos, não. Eles tinham acabado de vir da multiplicação dos peixes e pães. Acabado de acontecer o milagre da multiplicação. A primeira multiplicação de peixes e pães. E então eles vinham assim, aleluiados.
sabe? Cheio do fogo. Então eles iam assim, cheios do Espírito, alegres. E o Senhor diz, rapaz, entre no barco e vão dar uma voltinha. Aí eles imaginaram que, rapaz, vai ser uma viagem maravilhosa. Vai ser calmaria. A gente vai chegar do lado de lá pregando a palavra. E é o milagre que a gente viu desse lado, a gente vai ver do lado de lá. Quando chega no meio do caminho, tempestade. E a palavra diz aqui, ó, um vento era contrário. Será que na sua vida já soprou um vento contrário? Será que as ondas já agitaram o teu barco? O barco que estava ainda alegre na presença do Senhor, o barco que estava cheio do Espírito Santo, o barco que estava obediente, mas o vento contrário sopra e as ondas balançam. Será que já aconteceu com alguém isso? E aqueles discípulos se aperrearam. A palavra do Senhor diz que eles ficaram agitados de um lado para o outro. Quando de repente eles olham, aí um brilhou e disse assim, é um fantasma! No meio do mar, vindo de lá para cá. E às vezes quando a gente está no meio da tribulação, da tempestade, o Senhor aparece, porque a gente não leu que Ele abre um caminho na tempestade, não foi? Então o Senhor aparece para abrir o caminho. Só que a gente está tão atribulado, tão desesperado, os ventos estão tão fortes e as ondas batendo tanto que a gente olha e não vê que é Jesus. Não vê que é o Espírito Santo. E a gente recebe uma palavra e não entende que é o Senhor falando. Sabe? Só que aí Jesus disse, não tema, porque sou eu. Acho que Jesus, inventando aqui na palavra, o Senhor deve dizer, calma. Cheguei na tempestade, vou aqui. Eu estou abrindo o caminho no meio da tempestade. O caminho que tem escrito lá em Naum, capítulo 1, versículo 3. Eu, o Senhor, faço o meu caminho no meio da tempestade. E aí ele diz, não tema, sou eu. Isso basta, sou eu. Você pode ouvir Jesus dizendo para você, não tema, sou eu. Sabe? Quando Moisés estava morrendo de medo de voltar para falar com o faraó, aí ele disse, mas Senhor, o que é que eu vou falar? O faraó quer me matar, ele não quer me ver nem pintado. Aí o Senhor disse assim, quem é que eu vou dizer, Senhor? O que é que eu vou dizer para ele? Vou dizer quem foi que me mandou? Aí o Senhor disse assim, diga a ele que eu sou. Diga a ele que eu sou. Diga só isso, eu sou. Pronto. Eu sou. E o que é para você? O que é o eu sou do Jesus para você? Tem assim, ó, eu sou, três pontinhos. O que é que Jesus... Para o Robério, Jesus olha para o Robério e diz assim, Robério, eu sou, 3 pontinhos. Complete essa frase hoje aí na sua mente. O que é que você precisa que Jesus seja? Aí o Senhor olha para o Crislano, Crislano, eu sou, 3 pontinhos. Patrícia, eu sou. 3 pontinhos. Irmã Graça, eu sou. 3 pontinhos. Complete aí na sua mente o que essa frase diz. Jesus é o quê? Porque ele disse, Moisés, diga assim, ó, eu sou. O eu sou me enviou. Moisés deve ter dito, eu quem? Eu sou. Eu sou e basta. Eu sou e ponto. Eu sou o que você precisa. Eu sou a calma no meio da tribulação. Eu sou a cura no meio da doença. Eu sou a paz no meio da guerra. Eu sou a bonança no meio da tempestade. Ele é e acabou. E Jesus olhou para aqueles discípulos naquele barco e disse, não temas, sou eu. Acabou. Acabou. Aí Pedro se encheu de coragem e disse, pois Senhor, se é tu mesmo, manda eu ir andando em cima dessas águas que eu vou até onde o Senhor estiver. Olha aí, gente, o caminho que se abre no meio da tribulação. Não é a tribulação da desobediência, é a tribulação da vida do justo. A tempestade na vida do fiel, que ela acontece. E eu não vou continuar nessa história não, porque vocês sabem do fim. E ela dá uma pregação, só esse resto aqui, a pregação é a cara do Wesley. Então, gente, existe. Existe um caminho aberto no meio da tempestade para aquele que é fiel. Enquanto o injusto padece no meio da tribulação, aquele que é fiel passa, mas ele passa cantando e ele passa glorificando, porque ele não está vendo, não é o fantasma, ele está vendo aquele que diz, não tema, sou eu. Opa, eu estou aqui. Estou aqui. Rapaz, ali tem costa larga para dizer, não teme porque sou eu. Acabou. Acabou a tempestade. Ô, glória. Aí abre aí bem ligeirinho, lá em Marcos, só correr um pouquinho para frente. Marcos capítulo 4. Vamos ver rapidamente outra tempestade na vida de quem é fiel. Marcos 4, a partir do 35. Eu vou ler assim um pouquinho rápido para a gente ganhar tempo, tá?
E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, Jesus que disse de novo, passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Levantou-se grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Os discípulos devem ter dito, rapaz, de novo, o Senhor manda a gente entrar nesse barco para atravessar esse negócio, tempestade de novo. De maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa dormindo, e a tempestade truando, sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo, mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta. E o vento se aquietou e houve uma grande bonança. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Rapaz, eram os mesmos discípulos que tinham vindo no meio da tempestade, aquela coisa toda, aí viram Jesus vindo de lá para cá. Aí agora eles estavam dentro do barco, a tempestade truando, e eles diziam, rapaz, o homem está dormindo lá embaixo, dessa vez ele não vai aparecer andando em cima das águas, não. O que vai acontecer dessa vez, né? E aí, eles estavam desobedientes? Não. O que foi que a palavra disse aqui no começo? Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse-lhes, passemos para a outra margem. Da outra vez, Jesus tinha dito, vão vocês, pegue o barquinho e atravesse, não foi? Dessa vez ele disse, vamos nós todos para a outra margem. Eles estavam desobedientes? Não. Eles estavam lutando contra os aguilhões? Não. Eles estavam obedecendo o que o Senhor tinha mandado, não é verdade? Foi o que aconteceu? Foi. Tem certeza? Tempestade temporal. Vento contrário e ondas batendo no barco de novo. E aí Jesus estava onde, gente? Dormindo. Lá embaixo. A palavra ainda diz assim, ó, dormindo sobre uma almofada. Preocupado da vida. A preocupação de quem sabe quando ele diz assim, ó, acabou a tempestade. A preocupação de quem sabe que ele é o eu sou. Quando ele disser para a onda assim, ei onda, eu sou, acabou a onda. Quando ele disser para o vento, vento, eu sou, acabou o vento. Estava lá tranquilo, dormindo. E às vezes o cristão ele consegue dormir no meio da tempestade. E quem vê de fora diz, rapaz, você não está entendendo o que está acontecendo aqui, não? Não está dando nada certo, está tudo cabeça para baixo. E você está nessa calma, nessa tranquilidade, cortando cabelo, cantando louvor. E lá para dentro está mó zoada. E você está aí, glória a Deus e aleluia, cortando os cabelos do cliente. Pai, não pode ser normal não uma pessoa dessa. Por quê? É a tranquilidade de quem sabe que crê no grande eu sou. Jesus estava lá, calminho, quieto no canto dele, porque ele sabia. Ele sabia que tempestade não tinha poder de acabar com ele ali. Ele sabia que lá do outro lado da margem tinha obra para ser feita. E que não era o meio do caminho que ia acabar com isso. Se o Senhor te chamou para ir para o outro lado da margem, não é a tempestade do meio do caminho que vai te parar. Se o Senhor tem negócio contigo do lado de lá, passa esse rio, passa esse Jordão, atravessa esse mar vermelho, porque nenhum desses pode parar o povo de Deus. Não é a tua tempestade que vai te parar. Sabe? É preciso a gente ter a tranquilidade de Jesus e recostar a nossa cabecinha numa almofada e dizer, eu creio naquele que é. Ele é o grande eu sou e acabou-se. Sabe? E Jesus, aí a palavra de Deus diz que os discípulos se aperrearam de novo. E disseram, rapaz, o homem agora não vai abrir um caminho no meio da tempestade, não, porque ele já está aqui dentro. Não vai ter como ele vir de lá para cá, não. E foram, Jesus, você não se importa, não, que a gente vai perecer aqui. A Jesus, um bom humor de quem foi acordado no meio de um sono. Sono bom, vai dormir na chuva, né? Chuvinha, barulho de chuva, aí o povo vem acordar, aperrear. Aí Jesus deve ter dito, tempestade de cala aí, por favor. Foi, né? Ele falou assim, não, que ele era calmo e manso. Calmo e humilde. Aprendei de mim que sou manso e humilde, né? O Senhor não disse? Mas aí, os discípulos foram acordar Jesus. Jesus, pelo amor de Deus, não se importa não que a gente vai morrer aqui, nesse lugar.
aqui no meio desse mar, tendo coisa para ser feita do lado de lá. Aí Jesus se levantou e disse, olha, versículo 39. Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou. E houve grande bonança. E eu queria dizer uma coisa aqui para vocês. Vocês sabiam que existe uma grande diferença entre a gente estar na presença de Jesus e a gente ver a manifestação da presença de Jesus? A presença de Jesus era aquele barco enquanto Jesus estava dormindo. Jesus estava lá? Estava? Fale, tem dormindo. Eu não quero dar o beliscão do amor hoje, não. Fale, Jesus estava no barco? Então eles estavam na presença de Jesus ou não estavam? Estava. Mas não havia a manifestação da presença de Jesus. Jesus na vida dele estava adormecido. E muitas vezes, igreja, na nossa vida, a gente cristão, obediente, está dentro do nosso barco, a gente está na presença de Jesus, mas a gente não provoca a manifestação da presença de Jesus na nossa vida. Estar na presença é você estar dentro do barco e Jesus está lá, mas ele está dormindo. Quando Jesus se manifesta, é quando você vai lá onde Jesus está e diz, Jesus, tem misericórdia de mim, porque nós vamos morrer tudinho agora. Aí Jesus se levanta e diz, mar, se acalme, vento, pare tudo, porque eu sou. Isso é a manifestação da presença. A gente precisa provocar a manifestação da presença de Deus na nossa vida. Porque senão a gente vive uma vida inteira no meio da tribulação. Jesus está bem pertinho, mas a gente está deixando Jesus dormir. Por quê? Porque Jesus é descuidado? Não. Porque existe uma coisa chamada livre-arbítrio. E o Senhor, ele não invade. O Senhor não derruba a porta. O Senhor não arrebenta tudo para entrar. Ele espera calmamente dormindo. Porque ele sabe que para ele a tempestade não faz mal algum. Jesus não está preocupado com o vento contrário, nem com tempestade, nem com onda. Porque a tempestade e nada para ele é a mesma coisa. Ele está lá quieto. Esperando um que se levante e diga assim, Senhor, tem misericórdia, age em meu favor, e clama, e dobra o joelho, e busca a manifestação da presença de Jesus. Aí você pergunta, por que é que eu estou na igreja? Eu estou obediente, o Senhor mandou eu entrar nesse barco, eu entrei, estou aqui no meio desse mar, eu não sou um beberrão, eu não sou um viciado, eu não sou um prostituto, eu não sou isso, eu não sou aquilo, mas nada acontece na minha vida. Por quê? Está na presença, mas não está na manifestação da presença. A gente precisa aprender a provocar a manifestação da presença de Deus. Porque quando a gente está aqui no culto, a gente fica, vem aqui para frente, ora, irmão, se quebrante, bora louvor, fogo louvor, e não sei o quê. Provocando a manifestação da presença do Senhor. Porque quando o Senhor se manifesta, é que acontece cura, é que acontecem sinais, prodígios, maravilhas. É quando a tempestade se acalma. É quando o mar obedece à sua voz. E sabe o que acontece lá fora? O pessoal olha para a tua vida e diz assim, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que fez tamanho milagre na vida de fulano? Quem é esse Deus que manifestou a sua presença na vida dessa pessoa? Sabe? Tempestade na vida do justo serve para a gente provocar a manifestação de Jesus na nossa vida. Vocês estão entendendo a diferença de estar na presença e de ter a manifestação dessa presença? A gente precisa provocar essa manifestação. A gente precisa provocar o reino espiritual. Fazer mover o reino espiritual. É por isso que a gente não se conforma com ficar só cantando e aqui da boca para fora e o louvor bonito e pode ter o toque bonito que for desses instrumentos aqui. É presença? É presença. O Senhor está aqui nesse lugar. A gente pode se conformar com isso. O Senhor está aqui, obrigada, Jesus, porque o Senhor está aqui e acabou. E sair do mesmo jeito que a gente entrou. E sair daqui, entrar no barquinho e lá no meio do caminho tem uma tempestade. O Senhor vai estar contigo? Vai estar contigo. Mas se você ficar caladinho, o Senhor vai continuar dormindo. Porque Ele não tem medo de tempestade. Agora, se a gente manifestar, se a gente provocar a manifestação do Senhor, a nossa vida
sofre uma grande revolução espiritual, sabe? E aquele que era calado não consegue mais ficar calado na presença do Senhor. E aquele que por nada dava um estouro e se zangava, agora é calmo e tranquilo, porque a presença do Senhor se manifestou naquela vida. Sabe? É quando aquele enfermo é curado. É quando a depressão vai embora. É quando o que era triste agora é o mais animado da igreja. É quando o que era mais frio na fé agora é o mais fervoroso. Manifestação da presença de Jesus. É para isso que tem tribulação na vida do crente. Para que a gente provoque a manifestação da presença do Senhor. Amém? Sabe quem foi que provocou a manifestação da presença de Jesus? A mulher hemorrágica. Aquela multidão todinha estava na presença. Jesus não estava lá? A palavra do Senhor diz que Jesus ia andando e uma grande multidão o cercava. Então, eles estavam na presença. Só que a única que provocou a manifestação dessa presença foi ela. Porque a palavra de Deus diz que ela foi rompendo, apesar de toda dor, ela rompeu e tocou na orla das vestes de Jesus. Provocou a manifestação. E a palavra do Senhor diz que dele saiu virtude e poder. E aquela mulher foi curada. Você entende a diferença de quem está na presença e de quem provoca a manifestação? Bartimeu provocou a manifestação da presença. Tinha um monte de gente, Jesus passando, um monte de gente na presença. Só que aí Bartimeu, lá do lugarzinho que ele estava, disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Provocou a manifestação da presença e chegou cura ali na vida daquele homem. E o Senhor disse: que queres que eu te faça? Senhor, eu quero ver. Aí quando você provoca a manifestação da presença, o Senhor olha para ti e diz assim: o que é que você quer que eu te faça? O que é que você está precisando? Aqueles 3 pontinhos. O que é que você precisa que eu seja naqueles 3 pontinhos? Eu sou 3 pontinhos. Meu filho, o que é que você precisa que eu seja naqueles 3 pontinhos? Isso é provocar a manifestação do Senhor, do Espírito Santo de Deus. Então, gente, correndo aqui um pouquinho, lá no livro de Daniel, capítulo 3, quem quiser anotar para ler em casa, conta a história de 3 homens. Outra tempestade, dessa vez não é tempestade de água, de mar, nem de barco, nem de oceano. Mas a tempestade de uma fornalha ardente. O rei Nabucodonosor passou um decreto no meio da Babilônia que quem não se curvasse diante da imagem dele ia ser jogado na fornalha. E teve 3 jovens bonitinhos, que eu tenho certeza que eles tinham acabado de vir do detox. Não se dobraram. Aí o rei disse assim: olha, quando vocês ouvirem as trombetas, aí diz um monte de instrumento, quando vocês ouvirem as trombetas, eu nem sei o nome dos bichos, acho que você que é. Se você ouvisse a zabumba, a sanfona, o triângulo, a corneta, o ukulele da linda, quando você ouvir, se curve, porque é o rei que está passando e a estátua dele você tem que se curvar. Aí os 3 jovens, cheios do Espírito Santo, disseram: pai, me curvar não. E ficaram de pé. E o rei se zangou, resumindo a história, o rei se zangou e rebolou eles 3 dentro da fornalha. E foi questionar eles no meio do caminho e eles disseram assim: ei, a gente não tem medo de ti. Porque se o Senhor quiser, ele nos livra desse fogo. E se ele não quiser, mesmo que ele não queira, a gente vai morrer dentro desse fogo, porque eu não vou me curvar. Então, quando eles entraram naquele lugar, aqueles 3 jovens, eles não tinham certeza que o Senhor ia tirar eles dali com vida, não. Porque para a gente é fácil dizer assim: eles entraram porque eles sabiam que o Senhor tinha prometido, né? Deus não tinha prometido nada, não. Deus não tinha aparecido do céu, numa nuvem, numa coluna de fogo, e dito: ó, meu servo, eis que te digo, que eu mesmo te livrarei do poder daquele fogo. Deus não tinha dito isso. Deus não tinha falado. Então eles disseram: ó rei, se o Senhor quiser, ele vai nos livrar desse fogo. E se ele não quiser, mesmo assim eu vou entrar no fogo. E morro dentro do fogo, mas eu não vou me curvar na tua imagem. Você entende o que é agir pela fé? Não é você ter a certeza de como é que vai terminar. É você ter a certeza de como é que você vai se portar até o fim. Independente do final da sua história. Independente de vida ou de morte. Paulo disse assim: ó, quer vivamos, quer morramos, nós somos do Senhor. Então, independente do fim da história, a gente tem que manter uma postura e dizer: eu não me curvo.
Eu não me rendo. Eu não adoro outro Deus. Não existe outro a não ser o grande eu sou. E eles não sabiam o final da história. E mesmo assim eles foram. Só que aí, o Deus que abre o caminho no meio da tempestade é o mesmo que abre o caminho no meio da tormenta. É o mesmo versículo lá de Naum. E no meio da tormenta, a tormenta era tão grande que a palavra do Senhor diz que os homens que foram jogar, eles 3, morreram queimados do lado de fora. Porque o rei tinha mandado aumentar 7 vezes mais a potência da fogueira. Então, os homens que foram, amarraram, né, os 3 jovens, e os homens que foram jogar eles na fornalha morreram queimados do lado de fora. Para vocês terem ideia do tamanho da tormenta. Só que aí o Senhor diz, eu sou o Deus que faço um caminho no meio da tempestade e no meio da tormenta. E aí, quando eles jogaram, os homens morreram do lado de fora, e o rei se levantou e disse, vocês não tinham jogado 3 homens presos? Era, Senhor. Jogamos 3 homens presos. E como é que eu estou vendo ali 4 homens livres? Nem eram 3 e nem estavam presos. Agora eram 4 e livres. Porque o Senhor abriu um caminho no meio do fogo para aquele povo passear. Você entende o que é a tempestade na vida do cristão? Você entende a diferença da tempestade da desobediência e a tempestade na vida de quem é fiel? Porque o Senhor abre um caminho para a gente caminhar, passeando e conversando no meio do fogo. Passeando e cantando e dando glória, aleluia, o fogo nem me queima, porque o Senhor está aqui, o 4º homem da fornalha está aqui nesse lugar. É caminho no meio da tempestade, é caminho no meio do deserto, é caminho no meio do fogo, porque o Senhor é fiel, igreja. É fiel para com aquele que é fiel, porque o Senhor não muda e o Senhor não erra. E a palavra, eu acho muito bonitinho, muito lindo. A palavra do Senhor continua essa história e diz assim, ó, quando eles saíram, só tinha as cordas, né, que tinham se queimado, porque não eram mais 3 presos, eram 4 livres. Aí eles saíram, aí não tinha a corda. Aí eles não a palavra diz, a pele deles não estava queimada, as roupas deles não estavam queimadas. Aí diz assim, ó, e nem cheiro de fumaça eles tinham. Rapaz, é bonito demais, né não? Nem cheiro de fumaça. Você passa pelo meio do fogo, aquecido 7 vezes e sai sem nem o cheiro da fumaça. Aí o rei, incrédulo, cru, né? Disse assim, rapaz, aquele ali é filho de Deus. Aquele 4º homem ali, ele tem a aparência do filho de Deus. E os estudiosos dizem que aquele não era um anjo, não. A palavra do Senhor diz que era o anjo do Senhor. O anjo do Senhor era Jesus aparecendo lá no Antigo Testamento. É o mesmo o anjo do Senhor que apareceu lá para Gideão, era Jesus. O anjo, é o único, é só ele. E o 4º homem da fornalha era o anjo do Senhor. Aí o rei olhou e disse, rapaz, nós botamos 3 amarrados. Tá 4 soltos. E esse 4º tem a aparência do anjo do Senhor. Olha aí, o rei incrédulo reconheceu que ali era o Filho de Deus que estava naquele lugar. Aquele mesmo que lá em Naum disse, eu sou o que faço o caminho no meio da tempestade. Você crê que não importa a situação que você esteja, o Senhor vai abrir um caminho no meio da tempestade para você passar. No meio da tormenta, no meio da tribulação, no meio da falta de dinheiro, no meio do desemprego, no meio da escassez, igreja, no meio do deserto, o Senhor abre um caminho e você passa. No meio do mar vermelho, Faraó vindo atrás para lhe pegar, o Senhor abre um caminho no meio do mar. E o Rio Jordão, abre um caminho no meio do mar. Toca o teu pé na água que a parede do rio e abre e você passa a pé enxuto. Deus que faz caminho no meio da tribulação para você passar. Esse é o Deus que nós servimos, igreja. O Deus que está aqui nesse lugar. O Deus a que a gente deve a nossa alegria, a nossa gratidão, a nossa fé, a nossa adoração. É a esse Deus. Amém? Eu queria já te pedir para ir ficando de pé no seu lugar. E enquanto isso, enquanto você fica de pé, eu vou te contar a história de um homem de Deus que estava no lugar errado. Ele, olha aqui, ó, presta atenção. Esse homem de Deus era para ele estar no meio da tempestade e ele não foi. E ele ficou no conforto. E deu tudo errado. Esse homem de Deus era Davi. Teve uma guerra. E Davi era um rei guerreiro. E aí,
o certo era ele ter se armado e ter ido para a guerra, como ele sempre fazia. O que foi que ele fez? Não foi. E ele ficou no terraço do seu palácio, no conforto. Os seus guerreiros lá, pelejando na guerra e morrendo e dando sua vida. E o Davi, bonitão, não foi para a guerra, ficou no palácio. E quando Deus tem negócio com a gente, lá no meio da tempestade, é lá que a gente tem que estar. E eu sei que tempestade é desconfortável. Eu sei que tribulação ninguém gosta, não. Mas às vezes Deus tem negócio com a gente, é lá naquele lugar. E a gente tem que ir. Tem que ir para o canto difícil, tem que ir para onde dói mais, para onde o aguilhão quer lhe furar. E aí Davi ficou lá no palácio. Enquanto isso, os guerreiros dele se matando lá na guerra, e ele lá, bonitão no palácio. Aí foi o que ele fez? Foi olhar para a mulher do vizinho. Batseba. A palavra do Senhor diz que ela estava tomando banho em casa e o rei olhou e viu. E ele cobiçou aquela mulher. E sabe quando foi que o pecado de Davi começou? Não foi quando ele olhou para a mulher, não. Foi quando ele não foi para a guerra. Porque Deus não disse, eu vou abrir um caminho no meio da tribulação. Vai para a guerra, vai para o conflito, vai para o confronto, porque é lá que eu vou estar. O Senhor não estava ali naquele palácio. O Senhor estava lá na guerra. Aí ele não foi para a guerra, saiu da presença, deu brecha para Satanás. E foi olhar a mulher do vizinho. Aí você sabe da marmota todinha que aconteceu. Olhou para a mulher do vizinho, cobiçou. Ele tinha poder para mandar e desmandar em quem ele quisesse. Tomou a mulher do vizinho para ele. A mulher engravidou. Ele ficou aperreado, porque o marido da mulher era um dos generais de Davi, gente de confiança dele. E aí, quando ele se aperreou, mandou ir lá na guerra e trazer a mulher, o marido da Batseba, para que ele fosse para casa e tivesse relação com ela, e quando descobrisse que ela estava grávida, achasse que era do marido. Aí o Urias veio, né, que era o marido dela, voltou da guerra. Aí Davi, queixo, né? Disse, olha, Urias, você é muito valente, vou lhe dar um bônus. Passe a noite em casa com a sua esposa, vai descansar, vá curtir, vá ficar aí, porque você é muito fiel a mim. Eu estou lhe dando esse presente. Falsidade. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas nessa hora foi covarde. E aí ele disse, vá para casa, meu filho, você é tão bom. Aí Urias disse assim, meu rei, como é que eu posso ir dormir no conforto da minha casa, se meus companheiros estão tudo morrendo lá naquela guerra? Olha aí a fidelidade, lealdade de quem é fiel. E aquilo deve ter sido assim como uma punhalada no coração de Davi. Ele disse, vou não, rei. O Senhor mandou eu voltar, eu vou dormir, mas eu vou dormir nessa calçada aqui, porque os meus irmãos estão morrendo lá no combate. Estão lá no meio da tempestade, estão no meio da tribulação, estão no meio da adversidade. Eu não vou dormir em casa, no meu conforto, não. E aí Davi não tinha mais o que fazer, mandou matar o homem. Olha aí, que covardia. Depois ele se arrependeu, é verdade. Mas você entende que quando Deus tem negócio com a gente lá na guerra, é para a gente estar na guerra. E às vezes Deus mostra uma tribulação para ti, para você entrar nela e resolver aquela situação. Deus te mostra um problema dentro da tua casa, não é para você fugir e ficar no conforto do palácio, não. É para você entrar e, pela autoridade do Espírito Santo de Deus, resolver aquela tribulação, porque Deus abre caminho no meio da tempestade. Deus abre caminho no meio da guerra. Deus abre caminho no meio da tribulação. E se o Senhor te colocou, é lá que a gente precisa estar. Sabe, acho que eu até já falei aqui uma vez, tem uma pregação de um pastor que o nome dessa pregação é assim, Correndo para o Conflito. Me chamou a atenção e eu fui ouvir. E realmente era uma pregação muito boa, de um pastor já bem de idade. E aí ele diz que ele recebeu um áudio de das pessoas que estavam no dia que aquelas torres gêmeas caíram nos Estados Unidos. E era um áudio de alguém que morava lá perto, que não foi atingido, né? Que não morreu, claro. Não, o áudio não tinha chegado. Mas esse áudio, ele dizia... Aliás, um áudio não, gente, perdão, um vídeo da pessoa filmando aquela agonia, né? Depois que as torres caíram, os que conseguiram se salvar iam correndo para longe, né? Porque tinha muito perigo daquelas torres caírem e fazerem criarem mais problemas e matarem mais pessoas, e as pessoas corriam para longe, tentavam se salvar, queriam sair de perto, correr, salvar uns aos outros e tudo. E tinha um grupo de pessoas, os bombeiros, que eu nem sei como é que chama, né? Aqui seriam os bombeiros. E enquanto a multidão corria para longe,
aquele grupo corria para cima, para salvar as pessoas. E muitos deles morreram. Muitos deram a sua vida. Muitos ficaram por lá mesmo, salvaram quem puderam salvar e morreram, deram a sua vida para salvar alguém. Então, gente, isso é a igreja do Senhor. Enquanto as pessoas fogem dos problemas, a igreja corre para cima para salvar. Isso foi o que Jesus fez. Quando a humanidade não tinha mais jeito, quando todo mundo já não dava mais valor a ninguém, Jesus correu para cima para salvar aquele povo. Para me salvar e para te salvar. Como aqueles homens que deram a sua vida ali. Jesus deu a sua vida completamente para salvar todos nós. Sabe? Ir para o conflito. Resolva as suas situações. Resolva os problemas da sua casa. Gente, resolva os problemas dos seus filhos. Tem filho morrendo espiritualmente e os pais não fazem nada. Adolescente derrubando a sua vida, acabando consigo mesmo, com droga, com namoro errado, e os pais no terraço do seu palácio fazendo de conta que não estão vendo. O Senhor nos chama para correr para cima e resolver as situações, porque quando a gente entra numa tempestade, tendo sido ordenada pelo Senhor e pelo Espírito Santo, Ele abre um caminho e você volta dessa tempestade, e você volta trazendo aquela pessoa que ia se perder. Então a tempestade na vida do cristão é para você salvar aquele que vai se perder, crendo que o caminho está aberto de lá para cá. Amém? Essa era a mensagem que eu tinha para vocês hoje. Entre no meio da tempestade, se o Senhor lhe mandar, porque Ele vai abrir o caminho da volta. E Ele é fiel para te tirar e para te fazer vencer. Em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz, só para terminar. Isaías 43, versículo 2, diz assim, ó, é um muito conhecido. Mas é lindo. E depois dessa mensagem a gente fica mais real. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. E nem a chama arderá em ti. Eu continuarei esse versículo dizendo, e você sai sem nem o cheiro da fumaça. Porque o Senhor é fiel, igreja. Pode vir um rio, não te afoga. Pode vir a tempestade, ela não te mata. Pode vir o fogo, ele não te queima. E nem a chama arde, e nem a fumaça fede. Amém? Glória a Deus, vamos orar, porque o Senhor está aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Se você está no meio de uma tribulação, fique firme, porque o Senhor vai abrir um caminho no meio do deserto para você passar.